Senhor Jesus a todos os irmãos, né, que estão linkados a essa live, e vamos falar sobre o final dos tempos. Eu acho que é um assunto bem atual, né, atualizado, centralizado aí com as questões que estamos vivendo nessa época. Eu imagino, eu que já atravessei século, né, e já vivi algum tempo, ultrapassando gerações e também quebra de paradigmas que nós vimos no mundo, né? De formas, estruturas, mudanças radicais que vimos passando pela história da humanidade. Então, eu acho que essa época, hoje, que nós vivemos atualmente, é uma época ímpar, tempo ímpar. Sempre falou-se em escatologia, desde Paulo esperava-se pela volta do Senhor, especialmente nossos irmãos da igreja primitiva, eles ansiavam muito a volta do Senhor, porque o sofrimento era muito grande, especialmente na segunda época, depois da época apostólica, até João, que foi o último dos apóstolos a morrer, por volta do ano 96, quando nós temos a data também do Apocalipse, do ano 100 até o ano 312, foi o pior momento da igreja primitiva, com a perseguição imposta pelo Império Romano. Foi um negócio assim de terror. Os cristãos viviam nas florestas, cultuando nas catacumbas, numa perseguição muito cruel do Império Romano. Especificamente nessa época, eles almejavam a volta do Senhor Jesus. E Paulo já havia falado, né? E disse: nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados e encontraremos com ele nas nuvens. Paulo já estava dizendo, já demonstrando a esperança da vinda do Senhor no seu tempo. E a igreja primitiva, da mesma forma, aguardava, esperava, ansiava, buscava e até comemoravam quando um crente, um irmão, passava pela eternidade. Né? Quando passava pela eternidade um crente, eles tinham um tipo de comemoração, um aniversário. Nós não vemos aniversário sendo comemorado, senão um aniversário do imperador egípcio, Faraó, e outro de Herodes. São os dois aniversários que eu vejo na Bíblia. Mas a história da Bíblia diz que os irmãos da igreja primitiva comemoravam os irmãos que subiam para a eternidade, porque era desejo deles subirem. Poderia ser eu. Então, os irmãos que foram jogados na arena dos leões, eles não foram com medo, não foram preocupados. Eles queriam mais a subir mesmo. Eles enfrentavam os leões com maior tranquilidade, porque o que eles sofriam naquela época era uma coisa, uma atrocidade, uma crueldade muito grande. Então, havia esse desejo da volta do Senhor. Nós tivemos épocas também, na história humana, em que previam a volta do Senhor. Por exemplo, a época de Hitler, né? Segunda Guerra Mundial, e várias épocas em que o mundo passou por pestes, por situações de adversidade, a Guerra Fria, no tempo da guerra da Rússia e Estados Unidos. Enfim, nós tivemos muitos momentos de fervor apocalíptico. Só que agora, na época que nós estamos vivendo, é totalmente diferente de todos os demais, porque nós estamos vendo hoje um ajuntamento de fatos em um momento único. Nós estamos vendo, especificamente nesse começo de século, coisas que jamais se viu no mundo, em todos os segmentos sociais, todos os segmentos, descobertas, de sinais, de mudanças climáticas, né, de pestes. Essa epidemia que nós vivemos hoje, a gente olha para o mundo, todo mundo de máscara no rosto, é um negócio estranho, esquisito. Você vai ao banco, você vai à lotérica, vai ao supermercado, é muito esquisito o que nós estamos vendo hoje. Então, tudo nos mostra que Cristo já volta. Tá? Existem também alguns alinhamentos de nações, de segmentos sociais e tal, que mostra isso. Outra coisa que eu queria falar dentro desse contexto, com uma introdução aqui no nosso tema, é que nós tivemos
outra coisa interessante, tivemos as épocas dos impérios. Nós tivemos o Império Egípcio, o Assírio, o Babilônico, o Medo-Persa, o Grego e o Romano, que é o sexto império. Depois do Império Romano, ele caiu, nós não tivemos mais império nenhum, que é o sexto império humano. A Bíblia fala que virá o sétimo, que é o advento, a volta do Império Romano, que se dá dentro do contexto da Europa, o mesmo local ou região do domínio romano, que é o mundo antigo, o mundo velho, né? Que todos os impérios, propriamente, os mais novos, penetraram. Esse sétimo é o império do anticristo, do governo mundial, da onde vem o oitavo, que seria o próprio diabo encarnado, reinando na face da terra, na grande tribulação. Então, nós vemos que a situação, a circunstância, né, o circo está todo armado, preparado, e que se nós notarmos também, outra coisa que nós não vemos expectativa de mais tempo entre o que está acontecendo e a volta do Senhor Jesus Cristo. Não dá para você pensar de colocar um determinado tempo maior do que uma previsão razoável de uma volta entre, não vou dizer que ele pode vir tão somente hoje, amanhã ou depois, mas vamos dizer daqui a 10 anos. Se nós colocarmos 10 anos na história, a gente fica pensando, o que vai acontecer daqui a 10 anos, então? Se nós já temos, nessa última década, um amontoado de acontecimento que não há espaço mais para tanto. O que vai acontecer se o mundo perdurar até a volta do Senhor mais 10 anos? Será que vai acontecer aquilo que o Senhor diz, que se os dias não fossem abreviados, será que haveria salvo na face da terra? Bom, então vamos lá. O primeiro versículo que eu quero citar está em Mateus, no capítulo 24, o versículo 3. Eu quero tomá-lo como base. Mateus 24, 3, que diz: e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda, e que sinal haverá do fim do mundo. São 3 perguntas aqui. E ainda antes de dar sequência à minha ideia sobre uma noção geral sobre esse final dos tempos, eu gostaria de ler ainda com os irmãos, em Mateus também, no mesmo capítulo, só que o versículo 7. Ele diz assim: portanto, se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Com esses 2 versículos, eu vou formar aqui a estrutura da minha palestra sobre escatologia ou final de todas as coisas, o final dos tempos. Então, as 3 perguntas básicas aqui: quando serão, que sinal da tua vinda e que sinal do fim do mundo? São 3 etapas que Jesus vai pontuando a partir da pergunta, vai falando dos fatos que acontecerão envolvendo os judeus, quando ele fala que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Fala sobre a diáspora, que aconteceria então no ano 70, né? Nós estamos lá no ano 66, o general Tito entrando em Jerusalém, que os romanos não suportavam mais os judeus, que era um povo obstinado para eles, no sentido de não serem flexíveis, no sentido espiritual, religioso, porque os romanos não se importavam em ter mais um Deus, ou 2 ou 3 deuses, porque eles tinham um panteão riquíssimo em deuses. Então, para eles aceitar Jesus Cristo, o Deus Criador, o Javé, Jeová ou Yahvé, conforme a transliteração, que eu acho que não corresponde à realidade, né, o tetragrama das 5 letras no hebraico, mas vamos considerar, eles aceitariam facilmente. A questão é que os judeus também teriam que aceitar, inclusive César como Deus. Eles tinham que dizer ave César, isto é, César é Senhor. E aí eles não se dobravam a isso. Então eles já estavam, os judeus já estavam por aqui com os romanos. E aí o estopim explodiu
com a ida de Tito, justamente para destruí-los totalmente, porque eles estavam irredutíveis. E aí houve a diáspora que Jesus anunciara no ano, mais ou menos no ano 30, a época de Jesus. Ele diz: não passará essa geração sem que tudo aconteça. Uma geração equivale a 40 anos de vida útil. Ele disse no 30, mais 40, anos 70, Tito destrói, acaba com o templo e tudo, e os judeus são dispersos para o mundo todo. E Jesus prega e diz assim: olha, vocês não me verão mais, até que digais, se me não engano, no 23, o último versículo, até que digais, bendito que vem em nome do Senhor. Isso vai acontecer na segunda época da grande tribulação, quando os judeus estarão pressionados pelo anticristo, pelo diabo, e eles vão estar ali para o Monte das Oliveiras, vão estar encurralados, e perceberão que não haverá mais tempo para um possível Messias que eles estão esperando aí, estão cogitando, e vão reconhecer Jesus Cristo como o seu Messias, e vão dizer: bendito Senhor, venha Jesus, volte Senhor. É quando se cumpre essa palavra e Jesus vem com a igreja glorificada, em poder e grande glória, e pisa então no Monte das Oliveiras, conforme nós vimos. Então, irmãos, e nós vamos vendo sinais intercalando em Mateus capítulo 24 a seguir, entre acontecimentos envolvendo os judeus e acontecimentos envolvendo a igreja. Porque nós temos um plano para os judeus, que são as 70 semanas de Daniel, lá no capítulo 9 de Daniel, 70 semanas estão determinadas para o seu povo. Nós sabemos que na 69 o Messias será tirado, não é? Que é a crucificação de Jesus, e então o plano de Deus interrompe com os judeus para as semanas. E a 70ª semana, que são semanas de 7 anos, conforme nós interpretamos, tá? Ela fica, então, para 3 anos e meio, 2 etapas de 3 anos e meio, para a grande tribulação, que seria o último ano, os últimos 7 anos, e, portanto, a 70ª semana. Justamente ocorre, e essa é a nossa interpretação, né? Que é a interpretação geral da Assembleia de Deus e dos pentecostais, propriamente, quando, então, para começar a 70ª semana, precisa o tempo da igreja terminar, porque Deus está lidando hoje com a igreja. Então, a igreja precisa subir, ser tirada do cenário, para que o tempo dos judeus volte a correr. Então, quando Jesus, o Senhor, arrebatar a sua igreja, então Deus se volta para os judeus, e aí vão acontecendo as coisas que estão preconizadas de forma profética aqui no versículo que nós lemos. Bem, na sequência, no versículo 7, ainda nesse resumo, o Senhor diz que se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, que não é só fome no singular, é fomes, fome de comida, fome de justiça, fome de direito, fome de honestidade, né? Fome de dignidade humana, haverá fomes. Haverá pestes, e nós estamos passando por uma peste hoje, que é uma epidemia mundial, né? E passamos por muitas outras, se der tempo nós vamos comentar aqui. E o último vocábulo aqui, que Jesus cita, são os terremotos. E eu gostaria de começar citando aqui, dando um esboço a estes eventos que o Senhor nomeia aqui no versículo 7, sobre questões, movimentação no segmento político, que é nação contra nação, reino contra reino, no socioeconômico, que são as fomes, né? na saúde humana, que são as pestes, e no desequilíbrio geológico, atmosférico, meteorológico e biológico, que acontece dentro do contexto dos terremotos, né? Os maremotos, os tsunamis, os vulcões, os furacões, os incêndios que nós estamos vendo agora, o aquecimento global, o calor, o derretimento das calotas polares. Isso tudo, irmãos, houve um arrefecimento
agora, no final, nesses últimos 10 anos, no começo, vamos jogar aí no começo desse novo século, né? Essas questões estão sendo potencializadas. E nós temos, então, eu queria nomear aqui, eu coloco no meu livro Fronteira Final, sobre escatologia, editado pela CPAD, um dos meus 6 livros, que eu coloquei para o irmão, é que, nomeando aqui a questão dos terremotos, quando Jesus fala que no final haverá muitos terremotos, nós vemos que até o século VII houve 17 terremotos. 7 séculos depois, no século XIV, 137 terremotos. 4 séculos depois, no século XVIII, 640 terremotos. Nós estamos falando de 17 para 640. E no século XIX, 2.139 terremotos. Então, vamos ver que do século XIV, que foram 137, nós tivemos 2.000 terremotos a mais, 5 séculos depois. Então, veja que este calor de eventos preditos pelo Senhor e que estão acontecendo no mundo e que estão se avolumando nessa época, deixa claríssima a profecia de Jesus quanto à brevidade da sua volta nos dias de hoje. Né? Então, fica muito assim, próximo de nós, em função dos eventos que estão acontecendo. Sobre as pestes, eu gostaria de mostrar fomes, é desnecessário falar, mas dizer aqui que em 2016, sobre as doenças, por exemplo, sexualmente transmissíveis, nós tivemos 127 milhões de novos casos de clamídia, tivemos 87 milhões de casos de gonorreia, 6,3 milhões de sífilis, e assim vai as doenças que a gente vê que são doenças ligadas ao pecado humano, enfim. Em 1333, nessa época humana, nós tivemos a peste bubônica, também chamada peste negra, com 12 milhões de mortos. Nós tivemos, em 1918, a gripe espanhola, que matou 50 milhões de pessoas. Em 57, 58, teve a gripe asiática, com 1 milhão de mortos. Nós tivemos, em 68, a gripe de Hong Kong, que teve 1 milhão de mortos. Até, deixa eu ver aqui, nós tivemos outros casos aqui, eu vou citar aqui, até em 2018, nós tivemos no ano a ocorrência de 1,7 milhões de novas infecções por AIDS. Tá? A cada semana, 6.000 mulheres são infectadas por AIDS, o HIV, o vírus do HIV. Mulheres de 15 a 24 anos. Tá? E aí vai, eu tenho outros casos aqui, eu vou ver alguns aqui. Por exemplo, a Zika, 91 mil casos. A dengue, 802 mil casos. Chikungunya, 39 mil casos. Tá? Tivemos em 2015 uma epidemia dessas 3 doenças advindas do mosquito Aedes aegypti. Então, nós tivemos a gripe suína, a gripe aviária, a ebola, a cólera, a malária, a varíola. São todos casos que nós acompanhamos e estamos bem presentes aí na questão do acompanhamento dos noticiários sobre essas doenças. O sarampo, em 2019, segundo a Organização Mundial da Saúde, registrou 10 milhões de casos em um ano só. Você vê que é muito maior do que esses casos que nós temos dessa peste de hoje, né, a Covid-19, com 142 mil mortes. O coronavírus do SARS, Covid-2, também teve uma infecção de pessoas volumosas, né, nós temos um caso sarampo também, enfim, nós temos uma série de casos. Então, temos doenças aqui do Brasil, como doenças de coração,
ou de aparelho circulatório com 340 mil por ano. Só de infarto, 88 mil. O câncer, 200 mil por ano. A pneumonia, 139 mil mortes por ano. Né? Diabetes e correlacionadas, 74 mil por ano. 78% só de diabetes. Desnutrição, 6 mil por ano, segundo o Ministério da Saúde. E assim vai. Então, veja que esses fatos colocados aqui por Jesus, numa época que nem existia propriamente terremoto, nós tivemos lá o caso de Pompeia, que foi destruída por um terremoto naquela época, mas era um aqui e outro acolá. Hoje, nós temos números que são incontáveis de terremotos. Hoje nem se liga mais quando nós ouvimos de terremotos. Né? Eu sei que na minha época de jovem, a gente pregava, ia para a igreja, quando tinha um terremoto, ia pregar sobre aquele terremoto, aquele que destruiu a capital lá do Chile, capital do México, né? Destruiu o Chile também, tantos nos Estados Unidos. Enfim, a gente ia para o púlpito pregar sobre a volta do Senhor, a brevidade da volta do Senhor. Hoje, ninguém nem fala mais na questão de terremoto, porque ficou uma coisa muito comum. Né? Esse é o medo. Quando ouvires de paz, haverá repentina destruição. Agora eu queria falar também, dando sequência aqui, em função até do tempo, sobre os sinais da volta do Senhor. Eu queria pegar aqui, se me permitem, 4 sinais do fim dos tempos, final dos tempos, que mostra a brevidade da volta do Senhor, dentre eles, 2 que o Senhor citara aqui em Mateus, do capítulo 24. O primeiro sinal que eu coloquei aqui é sobre a figueira. Jesus fala da diáspora, do espalhar de todos os judeus pelo mundo inteiro, como aconteceu, e nós sabemos, foi muito claro. Não é? Mas ele fala que quando a figueira, então, começar a brotar, sobre a parábola da figueira, no capítulo 24, versículo 32, quando já os seus ramos se tornam tenros, quer dizer, novos, e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão, só é a época da colheita. Não é? Então, nós estamos vendo que essa profecia que o Senhor dissera há 2000 anos, ela já se cumpriu no dia 14 de maio de 1948, quando a questão da criação de um Estado para os judeus, disperso desde o ano 70. Então, em 1948, foi para a ONU, a reunião da ONU. E o presidente da ONU era o brasileiro chamado Oswaldo Aranha. E houve um empate, se criava ou não um Estado, um local como nação para Israel, lá na Palestina. E aí Oswaldo Aranha desempatou, dando o seu voto Minerva, o voto de desempate, e criou-se, então, dia 14 de maio de 1948, o Estado de Israel. Então, a figueira brotou. A figueira brotou, a figueira já deu seus ramos, a figueira já tem suas folhas e a figueira tem frutos. Então, os irmãos estão vendo que a brevidade da volta do Senhor, ela é muito real, muito próxima, muito grande e muito interessante para nós pensarmos, meditarmos, né, sobre essa realidade. Outra coisa que é interessante citar aqui, já que eu falei do Oswaldo Aranha, que até hoje, por causa disso, o Brasil é que abre as sessões da ONU, das organizações da União dos Países do Mundo. O Brasil que abre as sessões por causa dessa tradição desde Oswaldo Aranha. Outra coisa que eu quero falar, eu falei aqui de Mateus 24, 32, da parábola da figueira, é dos dias abreviados. Isso é interessante. No versículo 22, que o Senhor diz que se aqueles dias não fossem abreviados, está aqui, vamos ler, para citar ipsis literis, diz assim, e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Uma coisa gloriosa, coisa maravilhosa. Aí eu vejo as pessoas falarem, né, e a gente mesmo tem essa sensação de que o dia não tem 24 horas. Porque quando você percebe, o dia já acabou, né, você tem tanta coisa para fazer e não há mais tempo, porque o dia já se acabou. Tá? Há uma versão
de que, e a gente comenta sobre isso, porque no tempo de meus pais, por exemplo, ou quando ainda criança, a gente percebia e sabia, na adolescência, por exemplo, que os assuntos, os temas que se discutiam no mundo, nos jornais, até depois com o advento da televisão, depois da década de 40, eram alguns segmentos. Falava-se em agricultura, falava-se na guerra, no exército, falava-se em caristia, em produtos, eram poucos assuntos. Mas hoje nós temos inúmeros segmentos sociais. Quando você vai para a criança, tem moda infantil, tem o médico para a criança, você vai ter um monte, tem o direito da criança, tem uma série de coisas. Quando você vai para a mulher, você tem também um segmento enorme para o homem, e aí vai para os animais, para os pets, já tem um monte de situações, de questões, raças, de mais diferentes raças de animais, enfim, o que não tinha naquela época. As coisas eram mais simples, resumidas, né? E uma determinação, portanto, na discussão muito objetiva, focalizada, porque os assuntos eram pequenos. Então, dizem que, dado essas questões de muitas coisas de que se ocupam, né, o tempo se esgota rapidamente. Mas acontece o seguinte, eu tenho uma informação interessante para você, que é sobre uma pesquisa que vem sendo feita desde 1980 pelo cientista alemão Schumann. Eu vou citar o sobrenome dele aqui, que eu não lembro o primeiro nome dele, mas se você pesquisar, você vai encontrar. Schumann, que passou a medir, a partir de 1980, através de ressonância magnética, o cerco, a força do cerco magnético de uma pressão eletromagnética que é exercida sobre a Terra numa altura aí de 100 quilômetros. Existe essa pressão que está sobre a Terra, fazendo pressão sobre a Terra. É mais ou menos como você pegar uma bola e um tanque cheio de água e tentar inserir a bola dentro da água. A bola vai sofrer essa pressão que existe na água. É mais ou menos essa ideia dessa pressão que existe sobre a bola, né, o globo da Terra na atmosfera. E o Schumann, fazendo essa medição através de ressonância magnética, ele descobriu que a pulsação dessa pressão, que era de 7,83, passou para 11 Hz. De 7,83 para 11 Hz. Quer dizer, a velocidade da Terra aumentou, a pressão aumentou sobre ela. É como você pega a bola e tenta segurar uma bola lisa dentro da água, ela vai escapar, ela vai rodar. E quanto mais você tentar afundar, mais ela vai rodar. É essa a ideia. A rotação da Terra aumentou. Com o aumento da rotação da Terra, embora se tenha o dia de 24 horas hoje, mas ele não tem mais 24 horas por causa dessa rotatividade aumentada. E ele diz, então, e você há de convir com ele, e com essa minha explicação, que é dele, que o dia hoje não tem mais 24 horas. Quanto você acha que tem o dia hoje? Do seu ponto de vista, dentro do seu dia a dia, da sua necessidade e daquilo que você percebe, a sensação que você tem do tempo de horas o dia hoje. Qual seria? 20 horas? 18 horas? 15 horas? 21 horas? Qual é a tua sensação? A de Schumann, baseada nos estudos, bases científicas, é que o dia de 24 horas hoje tem 16 horas. Então, isso para mim, irmão, é coisa gloriosa. Isso para mim é grandioso, porque isso mostra, nós vimos aqui duas profecias se cumprindo de forma gloriosa, majestosa, maravilhosa, que é a volta de Israel, a figueira brotando, a parábola da figueira, e em seguida, 10 versículos depois, ou menos, ou antes, pouco mais antes, Jesus fala dos dias abreviados. E é o que nós estamos vendo hoje com essa teoria, que é uma coisa fantástica e uma coisa que nós vivemos e percebemos. Que não se percebia isso há 50 anos, há um século antes. Não.
mas hoje se percebe de forma notória essa pressão que nós falamos. Outra coisa que eu gostaria de falar, o terceiro sinal dos 4, o irmão me fala do tempo aí. Quanto tempo que eu tenho ainda, até quando eu posso falar, porque senão a gente vai, pega de si daqui, né? Pregador, jornalista, teólogo, a gente vai falando. Então, só me dá uma ideia do tempo. Eu não sei se é até as 9 horas, mas, por favor, me dê uma localização aí. Eu gostaria até que o irmão fizesse alguma aparição para eu perceber aqui a nossa sequência, tá? Obrigado. Então, nós temos... Só me diz quantos minutos aí em sinal com os dedos aí que eu teria para... 1 hora? 1 hora é o total, né? Ou mais 1 hora? Então tá. Eu vou falando aqui, o irmão vai me dando um freio aí, se necessário, tá? O ponto 3 que eu gostaria de falar é sobre o espírito opositor, de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, que diz: o qual se levanta e se opõe sobre tudo que se chama Deus ou se adora. Tá? É aquele espírito que vai se levantar contra Deus e contra a igreja de Deus, ou contra alguém que fale sobre Deus, ou que tenta adorar a Deus. E é um versículo que ele está em paralelo com Daniel, que fala sobre Daniel, o capítulo, depois eu vou citar aqui, o capítulo 8, versículo 11, sobre a intenção, o impulso diabólico do espírito que Daniel fala, de tirar o sacrifício contínuo. Já está falando aqui sobre os judeus, mas isso tem a ver conosco, porque fala dos sinais. E aqui Paulo, em 2 Tessalonicenses, né, que ele escreve justamente para rebater uma falha da interpretação dos irmãos da época, que achavam que Jesus já estava para chegar. Então, eles estavam, tipo assim, parando tudo, parando de trabalhar, para esperar o Senhor. Ele disse: não será assim, sem que antes se manifeste o filho do pecado, aquele que se levanta contra tudo que chama Deus ou se adora. É interessante, se nós pegarmos a interpretação desse versículo ao pé da letra no original, que se levanta, a ideia é: se colocará publicamente contra Deus. Aí o irmão vai notar o seguinte, o irmão e a irmã percebe facilmente que até muitos anos atrás, talvez o máximo 1 década, 2 décadas, não sei, talvez. Vamos pensar aqui, dentro da cronologia histórica, e perceber que as pessoas, o homem, a mulher, o ser humano, todas as coisas erradas que faziam escondidos, tinham vergonha, né, de se expor publicamente, de ser chamado a atenção, de uma mentira, de contar uma mentira, alguém descobrir. Né? Então, as pessoas eram recatadas, as pessoas não eram desavergonhadas, né? De praticar formas de vida que vão de encontro a paradigmas estabelecidos por Deus, como da questão da natureza humana, da questão do macho, da fêmea, essas questões todas. Essa quebra de paradigmas que nós vemos hoje existia antes, mas existia uma coisa aqui, outra acolá, e as pessoas eram assim recatadas, se preservavam, tinham vergonha de se expor, né? Enfim. O que a Bíblia está dizendo aqui é que, através desse espírito, há uma forma desavergonhada, há uma forma ampla, uma amplitude, se coloca, se põe publicamente, se levanta publicamente. Não existiam pessoas que se diziam ateias. Eu sou ateu. Ninguém tinha coragem de falar isso. Mesmo porque havia um conceito social, até agora, no começo do século, que era a falta de ética, ou vergonhoso para uma pessoa se postar ou se apresentar publicamente sem uma religião.
Então, era até antissocial a pessoa não ter uma religiosidade, né, uma crença e tal. Então, as pessoas tinham esse conceito. Tinha um deputado, Ulisses Guimarães, que é muito conhecido e famoso, né, no Brasil por seu trabalho, por sua atitude democrática e tal. Eu tinha um histórico esse homem, né, embora eu pense que ele deveria ter usado muito isso para o bem do Brasil. Eu acho que deixou a desejar, mas ele é um homem que tem um histórico invejável, né? Todo mundo sabe disso. E ele disse uma frase que eu guardei, que seria vergonhoso para um político ser fotografado, portar-se ou aparecer publicamente, por exemplo, com um copo na mão, um copo de bebida alcoólica na mão. Isso, Ulisses Guimarães é um político recente. Hoje é glamour. É glamour para a pessoa aparecer de forma desavergonhada. É bêbado, né? De forma envolvido ou embebido em drogas e tal, né? Assim, transtornado, publicamente, ser fotografado, filmado. Isso acabou prostituição no Brasil em 2000 e pouco, 2002, parece, com a ascensão do partido de esquerda no país, foi agora oficializado como profissão. Então, você vai vendo que as coisas foram alterando e foram caminhando ao encontro desse versículo, que diz que se colocará publicamente e se erguerá a sua voz, a sua posição, de uma posição contra Deus. Então, hoje, uma pessoa dizer que não tem religião, que não é casada, que é ajuntada, não, hoje nem tem mais termo amaziado, ajuntada, é namorado, dizer que vive junto com outra pessoa, isso é uma normalidade. Né? Isso está dentro desse contexto, dessa forma desavergonhada, falta de pudor, né? De conceitos da natureza humana, né? De preservação, acabou, quer dizer, está dentro desse contexto. Então, essa questão do espírito opositor se colocar publicamente contra Deus é um sinal que nós vemos hoje, muito patente, muito claro hoje. Né? E Daniel 7,25 fala, muda o tempo e a lei. E sobre mudança de lei, irmãos, nós estamos vendo há pouco tempo no grupo anterior a esse, no Supremo, eles mudaram a Constituição. Eles foram lá, mexeram na Constituição, mudaram todo o conceito preestabelecido pelos constituintes até então, e mudaram o conceito de casamento, conceito de família, conceito de homem, mulher, enfim. Eles mudaram justamente para fazer uma adaptação dentro daquilo que preconiza já a ONU, que a ONU está impondo isso, impôs uma agenda global, chamada agenda global, para que todo mundo, então, comece a se alinhar dentro daquilo, para que haja um governo único, uma lei única, porque, para eles, existe uma grande dificuldade no mundo, por exemplo, você ter direitos, ou partes jurídicas do direito diferenciadas de um país para o outro. Por exemplo, um país que aceita divórcio, outro que não aceita. E tal. Então, fica difícil para as multinacionais, para a própria globalização. Então, a ONU tem um trabalho que a gente percebe hoje de impor os seus objetivos, e a ONU hoje, diferente da ONU quando foi criada, que tinha membros ingleses e norte-americanos e alemães e outros, que eram pessoas piedosas, grande parte protestante. Então, eles criaram o direito do idoso, o direito da criança, o direito da mulher. Isso tudo tem um conceito bíblico, conforme Levíticos, que foram estabelecidos dentro da ONU por pessoas que tinham um sentimento cristão, protestante. Mas hoje a ONU não tem mais isso. A ONU hoje é ocupada por pessoas ateístas, comunistas, pessoas progressistas, né? O progressismo não quer dizer progresso propriamente, mas quer dizer evolução humana no sentido de perda de característica, de quebra de paradigmas e também de tentativa de mudança de conceitos da cultura judaico-cristã, que é a cultura que nós temos hoje. Então, essa é a agenda global que tenta essa mudança total.
Por fim, dentro desses 4 sinais, eu falei 3, eu quero voltar lá para Daniel e tocar na palavra de Daniel, que diz: a ciência se multiplicará. Falando lá já no capítulo 12, no final, sobre o final dos tempos. Aí ele fala que muitos se levantarão para serem envergonhados, outros para serem iluminados, e a ciência se multiplicará. E eu queria dizer aqui que ciência, esse termo aqui do hebraico, não é ciência em termos de conhecimento, de sabedoria humana, mas é termos de tecnologia, avanço tecnológico, que é o que Daniel está dizendo aqui. E eu quero mostrar para os irmãos que essa profecia também é fantástica em termos de cumprimento, porque até a idade contemporânea, nós tivemos um registro de 15 inventos. 15 inventos. 200 anos depois, foi para 21, acho, volta de 1700, não, acho que 1714, 21 inventos. De 15 mais 6, 21. Do século XVIII para cá, a informação é o seguinte: as descobertas crescem brutalmente. E a última informação que eu coloquei no meu livro, que eu tomei da Folha de São Paulo, que é um jornal até do qual já participei como jornalista, como freelancer nesse jornal, tido como era o maior jornal do Brasil. Hoje os jornais estão se acabando, como sinal do final dos tempos, que as coisas estão tudo virando digital. Você não vê ninguém lendo jornal, lendo livro mais, infelizmente. E está acontecendo o chamado emburrecimento humano. Essa mídia hoje está fazendo isso. Tá? E é uma forma quando o homem fica emburrecido, porque a Bíblia, Deus trabalha com o conhecimento. Oséias 4:6, meu povo será levado cativo sob vara de escravo, se lhe faltar conhecimento. Colossenses 2, se me não engano, 2, acho que versículo 2 e 3 fala que em Cristo estão escondidos os tesouros da inteligência e do conhecimento e da ciência, em Cristo. Quer dizer, nós trabalhamos com conhecimento, com informação, com a Bíblia, com leitura. Tal. Então, o que o diabo faz hoje, trabalha, é emburrecer o homem, para que possa a ignorância predominar. E aí ele tenha facilidade de domínio. Então, irmãos, eu coloquei sobre essa informação que eu disse aqui da Folha de São Paulo, que a Folha trouxe o seguinte, que não há mais nada de novo para o homem inventar. Que agora o homem vai... Agora, isso há 20 anos, mais ou menos. Que o homem iria agora aperfeiçoar o que ele já inventou. E aí eu queria mostrar aqui rapidamente, irmãos, algumas previsões que nós temos de inventos agora, recente, coisa nova, de mudanças que vão revolucionar o mundo. Por exemplo, os refrigeradores que foram inventados em 1930, geladeiras e tal, não mudaram nada de lá para cá. Né? Mudou pouca coisa. Mas a previsão é de que, breve, esses aparelhos eles não terão mais portas ou gavetas e não usarão mais eletricidade. Eles terão um sistema de um tipo biogel que vai conservar os alimentos como se fosse uma prateleira cheia de buracos, né, de aberturas, e ali a pessoa vai colocar o alimento envolvido nesse biogel para ser conservado. Então não vai ter geladeira, não vai ter porta, não vai ter necessidade de eletricidade, aquele biogel vai conservar os produtos. Essa é uma previsão de coisas que já são reais, da possibilidade real hoje. A outra é que um avanço na área de medicina, hospital, que a partir dos Estados Unidos, uma micropartícula que será injetada no sangue da pessoa, e a pessoa, por exemplo, que vai precisar ser oxigenada para uma cirurgia, com um espaço de 20 a 30 minutos, ela não vai precisar de respirador.
ser entubado, alguma coisa assim. Essa micropartícula vai ser injetada no sangue da pessoa e esse sistema vai oxigenar o sangue pelo espaço, mantendo o pulmão ativo, entre 20 e 30 minutos. Então, essa é uma previsão de invenção que nós temos aqui também. Depois, nós temos outra invenção da caneta inteligente. É uma caneta única que vai ser criada, né? Que vai apresentar um sensor que vai alterar em até 16 milhões de cores essa única caneta. Vai ter um sensor que é o próprio sensor, você vai aproximar de uma determinada cor, aquele sensor vai dar a cor específica daquela caneta. Outra coisa que nós vamos ter, a previsão, é a ausência de roupa, de tecido, de pano para se vestir. Estão inventando agora um spray, que a pessoa vai pulverizar a cor que quiser no seu corpo e onde quiser do corpo, aquele spray, e vai, então, construir a sua própria roupa, a sua vestimenta, através daquele spray. Essa é a previsão também agora. E não é coisa de pensamento humano, são coisas reais que já podem ser feitas agora. Tá? Outra coisa que nós temos, uma previsão, é de um avião supersônico, de uma viagem entre, por exemplo, São Paulo a Lisboa, em 12 horas. O voo, se faz hoje em 12 horas. Né? Você vai ter uma mudança para 4 horas no máximo. É um supersônico que não vai precisar de escala, levando aí 300 passageiros, e vai ser uma coisa ultramoderna. A internet, hoje só tem 40% de pessoas no mundo que têm acesso à internet, por causa da conexão. Tem um problema de conexão, tem que ter antena e tal. Então, eles estão inventando... Tem duas coisas que eu vou informar nessa mesma notícia. A primeira é o 5G que está aí para chegar. O 5G vai ter uma velocidade que não tem como a gente comparar hoje com o que tem hoje. Uma velocidade ultra veloz. Não vai precisar também agora esse sistema que eu vou dizer nesse momento, é que ele vai ser 40 vezes mais rápido que o atual. Não estou falando sobre o 5G, estou falando da mudança que vai ter na internet. E o sinal vai ficar exposto, acessível para o mundo todo. 5G já vai acabar com as antenas, não vai precisar de antena. Vai ter uma caixinha, e essa caixa poderá ser pendurada num muro, num poste, na parede de uma casa, numa cerca, em qualquer lugar. Então, as antenas vão ser obsoletas. E a questão da transmissão, ela vai ser uma transmissão por drone, alimentado através de uma bateria pelo sol, que não vai precisar trocar nada, e esse drone ele vai poder alcançar qualquer lugar do mundo, floresta, deserto, os polos, qualquer lugar do mundo. Então, essa previsão é de estar em serviço em até 10 anos. Engarrafamento. Ele vai ser histórico, o engarrafamento. A previsão de entre 20 e 30 anos para frente, nós vamos ter carros sentados como nós estamos aqui, né, motorizado, como se fosse um pequeno helicóptero. Então, você entra nele e viaja um voo aí de até 1h30, velocidade de 70 quilômetros, e você não vai precisar mais andar em estrada, em rua e tal. Você viaja conforme nós vemos em filmes e tal. Essa é uma previsão entre 20 e 30 anos que já está em teste. Óculos. Óculos, você não vai precisar mais acessar o celular. Você coloca o óculos aqui e vai ter um sensor na sua lente que vai ativar, ou melhor, não óculos propriamente, mas uma lente que você vai colocar no olho e você vai ativar o seu celular, vai receber mensagens através dessa lente que você vai ter no olho, você vai ter a conexão sem necessidade de mexer propriamente no aparelho. Essas são as coisas que nós vamos ter aí pela frente. Tem mais algumas, mas vamos deixar para outra vez. Mas eu só queria dizer aqui, irmãos, para os irmãos perceberem a grandeza do cumprimento da profecia bíblica. A ciência se multiplicará.
Então, a pessoa que fala assim, Deus não existe, eu não creio na Bíblia, a Bíblia é um livro qualquer, não é não, meu irmão. Você vai ver e perceber pela historicidade humana daquilo que nós temos visto até aqui, né? E também você não vai acreditar em teólogos liberais, porque nós temos muito teólogos liberais, né? Infelizmente, os teólogos protestantes são mais liberais que os demais, né? E não estou falando de evangélico, estou falando dos protestantes, que são os liberais, agnóstico, que são aqueles que só acreditam no que pode ver, no que pode palpar. Não acredita em milagre, não acredita que a Bíblia é um livro de milagre, que Deus, pelo Espírito, inspirou a palavra. Não. Eles acreditam que, por exemplo, o Apocalipse é um livro histórico, tão somente. É um livro que teve um emprego para aquela... O máximo que eles podem acreditar é que o livro foi escrito para a igreja da época, mas que não tem essa ideia de ser interpretado agora e de nós pegarmos o livro e pegar um fato histórico e interpretar à luz do que está dizendo o Apocalipse. Para ele, isso é impossível fazer, porque para eles o livro foi escrito em 96 para a igreja daquela época. E aí eles constroem no seu discurso toda a dinâmica, segundo o seu ponto de vista, derrubando, irmãos, desconstruindo, que essa é uma ideia de Jacques Derrida, da desconstrução, que para você entender uma ideia, você tem que desconstruir aquela ideia e construir outra em cima. É justamente o que o diabo fez lá para Eva, quando ele fala para Eva e diz assim, o que Deus disse para você quanto à árvore do conhecimento do bem e do mal, aquele fruto? Ela diz, olha, ele disse que se nós comermos, certamente morreremos. E o diabo responde para ela, certamente não morrereis, não morrereis. No original, ele responde isso 2 vezes. Quer dizer, e ele então ele toma a própria palavra e ele usa a palavra para desconstruí-la e construir outra coisa em cima. Nós vamos ver isso também lá no câmbio dos cambiadores no templo, né, com Jesus expulsando eles. Nós vamos ver essa tentativa de desconstrução e vamos vendo na tentação de Jesus, vamos ver isso também, e no decorrer da história, essa tentativa de desconstrução da Bíblia, da inspiração bíblica, do cristianismo, da história cristã e até da volta do Senhor e do arrebatamento da igreja. Então, isso, eu não estou dizendo que o mundo está dizendo isso. Estou dizendo que o ímpio está dizendo isso. Que o ímpio não é a pessoa que está lá no mundo, o ímpio é que está dentro da igreja. O ímpio é aquela pessoa que creu no Senhor, acreditou, se converteu e tornou-se um pecador, que crendo de tudo, e começa então, irmãos, a fazer essas inserções maléficas no seio da igreja. Bem, eu quero seguir aqui mais um pouco com o que nós estamos discorrendo sobre os últimos tempos, irmãos, mostrando que a brevidade do Senhor Jesus Cristo, ela está muito mais próxima do que nós pensamos. O grande problema, eu estou fazendo o encerramento aqui, o grande problema da igreja hoje, porque, irmãos, a gente vive um momento ímpar, era para a gente estar pregando isso todo momento, é para a gente estar alertando a igreja sobre isso, é para a gente estar nos púlpitos falando, olha, Jesus vem. A gente não canta, eu lembro, quando jovem, nós cantávamos na igreja, pastor José Dutra de Moraes, que foi meu mentor, né? Quase todos os cultos, breve virá, breve Jesus voltará. Então, não se canta mais, não se fala mais a volta de Jesus. Hoje, os sermões não são sermões, irmãos, cristocêntrico. Não são sermões que pregam sinais, porque nós tivemos uma influência em vários segmentos da igreja, de igrejas protestantes mesmo, que mudou o conceito, coisas que entraram, modismos que entraram dentro da igreja, mudou-se a adoração, o sistema de nós adorarmos. A adoração não é mais um ato, não é mais uma posição, ela é um ato. Não é uma posição do crente adorar. O crente adora a todo momento, é um adorador. Mas é um oba, né? É um mover, sabe? É uma expressão corporal. Isso é um ato.
não é um sentimento de adoração. Então, esses conceitos que vão entrando na igreja vai fazendo-nos perder, irmãos, a proximidade e a identificação com Deus e com o Espírito que anseia por nossa proximidade, por nossa busca e por nossa intensidade na vida de fé. Então, nós devemos voltar ao altar. Nós devemos levar os nossos lenços para os cultos, para nós chorarmos aos pés do Senhor, como sempre falava o meu amigo Claudionor de Andrade, né? O lenço no bolso para nós chorarmos no culto. Né? Nós devemos ir para a igreja de forma antecipada para buscar o Senhor de joelhos, orar antes do culto. Precisamos orar, precisamos buscar, precisamos falar com Ele. E hoje eu fico olhando, irmão, do tempo lá que começamos para hoje, o quanto mudamos, o quanto alteramos e o quanto pouco falamos sobre o Senhor, de um sermão cristocêntrico, da volta do Senhor, porque nós temos tantas informações, mas não temos as informações da qual nós precisamos para expormos os nossos púlpitos, pregarmos a volta do Senhor Jesus. Portanto, os irmãos que trabalham com ensino, que é um trabalho maravilhoso, glorioso, que deve ter proeminência, deve estar em ascensão na igreja, deveria ter um local destacado na igreja. Nós devemos, irmãos, insistir no ensino à palavra. Ensina a palavra, pregue a palavra, porque Jesus que há de vir, virá e não tardará. Que Deus os abençoe. Agradeço-lhe, irmão, por essa oportunidade. Muito obrigado pelo convite, pela honra que nos deste. Não sou digno de tamanha honra, mas eu louvo a Deus, glorifico ao Senhor por essa oportunidade, por esse momento tão ímpar de falar desse assunto tão glorioso que é sobre a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus voltará. Amém.